Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesses últimos dias, nós entregamos para vocês uma lista de exercício com o conteúdo dessa primeira parte do segundo trimestre. Então, nós vimos a parte das propriedades da matéria, o que caracteriza a matéria, falamos sobre os estados físicos da matéria, estudamos sobre essas propriedades e aprofundamos um pouco mais sobre densidade, que é uma das propriedades específicas. Então, começando a resolver a lista, primeira questão. Escreva quais das propriedades abaixo estão relacionadas aos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, percebam que eles nos dará algumas situações, algumas características e nós diremos se aquela característica está relacionada aos estados sólido, líquido ou gasoso, ok? Então, uma propriedade pode estar associada a mais de um estado físico, mas então a gente vai responder com aquele estado físico que mais corresponde àquela característica, certo? Então, se é sólido, estamos sem marcar texto. Então, número 1, A. Muito compreensível. Pessoal, muito compreensível significa que ele consegue ser espremido bastante. Então pensa, o sólido a gente consegue comprimir muito, o líquido a gente consegue comprimir ou o gasoso? Agora a gente vai pensar na agregação das moléculas. Qual é o estado que está muito agregado? É o estado sólido. Então, o sólido, as moléculas já estão próximas. A gente não consegue comprimir, não consegue aproximar ainda mais. O estado líquido é aquele estado meio termo. A gente consegue comprimir um pouco, mas aqui está escrito muito compreensível. Então, quem a gente consegue comprimir bastante é o estado gasoso. Então, a resposta para a letra A será gasoso. Para a letra B, possui volume definido e assume a forma do recipiente que o contém. Isso aqui está errado, tá? Que o contém. Então, assume a forma do recipiente que o contém, nós temos a possibilidade de ser líquido ou gasoso. Se você for pensar, tanto um líquido, quando é despejado em um recipiente, toma a forma daquele recipiente, o gasoso também. Mas tem a primeira parte da característica, possui volume definido. O gás possui volume definido? A matéria no estado gasoso possui volume definido? Não. Então, aqui a resposta da letra B é líquido, ok? C. Possui forma e volume definidos. Então, forma e volume definidos, nós temos a matéria no estado sólido. D. Assume a forma e o volume do recipiente que o contém. Veja que agora, diferente do B, está dizendo que tanto forma como volume, a matéria vai ocupar todo aquele espaço. Então, assume a forma e o volume do recipiente que o contém. Então, perceba que aqui só pode ser a matéria no estado gasoso. Por que não pode ser líquido, professora? Se você tem 1 litro de água e coloca em uma bacia, mesmo que a bacia caibam 3 litros de água, aquele líquido vai aumentar, vai ocupar os 3 litros? Não, não vai. Então, a gente tem que lembrar que líquido tem volume definido, mas o gás, ele ocupa todo o espaço do recipiente onde ele é contido, né? Onde ele está ali inserido. Então, aqui, assume a forma e volume do recipiente que o contém, gasoso. Letra E, partículas vibram em torno de posições fixas. Quando as partículas, a gente fala, né, se está vibrando em posições fixas, pessoal, então as partículas vibram em torno de posições fixas, significa que ela não tem muita maleabilidade, muita movimentação, tem uma pequena agitação, mas a posição delas é fixa. Isso é típico do estado sólido. Para finalizar, letra F,
há uma grande força de atração entre as partículas. De novo, grande força de atração significa que essas moléculas, essas partículas estão próximas. O líquido, ele tem partículas, como eu disse, o líquido é o meio termo. Ele tem partículas próximas, mas não tão próximas. A força de atração entre elas não é tão grande como no sólido. O gasoso nem se fala, o gasoso é tudo disperso, é todas as partículas sem muita agregação, espalhadas, então o gasoso nem entra nessa questão para raciocínio. Mas quando se trata de uma grande força de atração, só pode ser o estado sólido também, que as moléculas são bastante agregadas, ok? Então, segunda questão. Ao cozinhar alimentos como carne ou legumes, as pessoas costumam diminuir a intensidade da chama do fogo assim que a água começa a ferver. Será que desse modo a comida demora mais para ficar pronta? Então, a gente falou em sala de aula que, aqui ó, eu vou utilizar o gráfico da questão 3, tá bom? Que quando a matéria atinge a temperatura de ebulição, que aqui no caso é aqui em cima, né? Então, quando atinge o ponto de ebulição, a temperatura ficará constante até que 100% daquele líquido agora se torne gás. Então, enquanto isso, a temperatura não se altera. Se chegou a 100 graus Celsius, permanecerá em 100 graus Celsius durante todo este processo. Não haverá alteração nessa temperatura. Ela será constante. Então, perceba que se eu aumento a chama do fogão ou se eu diminuo essa chama, quer dizer só que eu estou dando mais calor ou menos calor. Mas isso não vai alterar, pessoal. Neste ponto, a temperatura não vai alterar, vai permanecer constante, vai respeitar o que está descrito aqui neste gráfico e aí não altera. A resposta, então, para a questão 2 respondendo à pergunta, será que desse modo a comida demora mais para ficar pronta? A resposta é não. E se a gente quiser complementar com a justificativa seria que após atingir o ponto de ebulição, né? PE é ponto de ebulição, a temperatura permanecerá constante. Ok, bonitinhos? Então, a gente não pode esquecer desse desenho do gráfico que tanto no ponto de fusão como no ponto de ebulição haverá temperatura constante até que toda a matéria passe para o próximo estado, ok? Se era sólido aqui no ponto de fusão, até que todo sólido se torne líquido, a temperatura é constante, e se era líquido, no ponto de ebulição, até que todo líquido se torne gás. A gente tem que lembrar que em substâncias puras, aqui trata-se de substância, é um gráfico para substâncias puras, essa temperatura será constante. Ok? Terceiro, o gráfico abaixo mostra a mudança de estado de uma massa de água em função da quantidade de calor. Qual é o estado, então? 3. Letra A. Qual é o estado físico da água nos trechos A, C, E do gráfico? Bonitinhos? Vamos descrever aqui? Eu vou usar uma caneta mais fina para escrever aqui no papel, para a gente já trabalhar com o gráfico interpretado antes de ir para as questões. Aqui eu comecei no menos 20, atingi o zero, estão vendo aqui no gráfico, aqui é zero, então atingi zero, depois permaneci constante, subi até o 100, permaneci constante, continuei subindo. Então, se é um gráfico que mostra a mudança de estado da água, o A só pode ser sólido. O B, eu terei sólido mais líquido, isso aqui é o ponto de fusão.
No C, eu terei líquido. No D, eu terei líquido mais gasoso. E esse aqui é o ponto de ebulição. E o E, gasoso. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o estado da água nos trechos A, C e E? No A. Vou escrever aqui, deixa eu só organizar. Conseguem ver? Deixa eu ver. Ixi, peraí. Aqui eu vou tampar, mas eu vou responder aqui, ó, para vocês verem. No A é o estado sólido. Na pergunta. C, líquido. E E, gasoso. Certo? Então, letra B. Quais mudanças de estado estão ocorrendo nos trechos B e D? Então, nós temos aqui B e D. No B, fusão. No D, ebulição. Então, na letra B, a resposta é no ponto B. Está acontecendo fusão. E no ponto D, ebulição. Ok? Letra C. O que os números 0 e 100 no gráfico indicam? Então, percebam, aqui ó, 0 e 100 está exatamente, o 0 está exatamente no ponto de fusão e o 100 está no ponto de ebulição. Então, na letra C, nós vamos colocar 0 graus Celsius, será o ponto de fusão. E o 100 graus Celsius será o ponto de ebulição. Ok? Letra D. Sabendo que a massa de água representada no gráfico começou a descongelar após 10 minutos de aquecimento, determine a lei da formação dessa função representada pela letra A. Percebam agora, pessoal, que está falando da temperatura em relação ao tempo e deu o tempo de 10 minutos. É como se aqui fosse tempo e começa desde o tempo zero, que é o início da nossa análise, a água congelada, passou 10 minutos e seria esse ponto aqui, eu vou colocar aqui de caneta, esse ponto aqui começou a descongelar, certo? Então, esse ponto aqui, vou puxar uma setinha para dizer que esse ponto é o ponto 10 minutos. Percebam que eu tenho, então, 10 no eixo X e aqui é o eixo Y, né? Então, lembrando que a função é f de x, né? F de x é o eixo Y, certo, pessoal? Então, como é que eu construo essa função, né? Determine a lei da formação da função. Primeiro, eu tenho que estabelecer como é que eu sei, como é que é a fórmula para eu descrever uma função. É isso aqui. F de x é igual a ax mais b, correto? Quem é f de x? 0. Então, eu tenho aqui os valores. Eu tenho os valores em y e eu tenho 10 minutos, que foi o valor de x que ele me deu, que aqui ele está colocando um gráfico como em função do tempo, né? Então, o x vai ser o tempo e ele me deu o período de 10 minutos. O que eu preciso conhecer para descrever a função? Os coeficientes angulares, que é o a, e o coeficiente linear, que é o b. Pessoal, o b, coeficiente linear, é aonde o eixo toca, a parte, né, que toca o eixo x. Então, vou só colocar aqui, ó, b, coeficiente linear. Isso aqui vocês já viram em matemática recentemente.
onde toca o eixo Y, certo? E o A é o coeficiente angular. Tem a fórmula, tem algumas formas que a gente pode encontrar o coeficiente angular, né, o A, mas eu vou escolher por substituição mesmo. Eu escolho um ponto e eu vou escolher esse ponto aqui, onde o Y é 0 e eu sei que o X será 10 minutos. Então, o ponto que eu escolhi será, né, X e Y. Esse ponto que eu escolhi será, o X será 10 e o Y 0. E aí eu substituo na função. Percebam que se eu estou considerando que o Y é 0, eu vou colocar aqui f de x 0. A vezes x. O x eu considerei esse ponto em que ele é 10. Mais B, que é o coeficiente linear, o local onde toca o eixo Y. Aonde está tocando o eixo Y aqui, bonitinhos? No menos 20. Então, eu sei que B é menos 20, ok? Então, aqui, eu tenho que 0 é 10A menos 20. Menos 20 está aqui subtraindo, eu jogo para cá, somando. Está aqui negativo, eu vou jogar para cá positivo. Mas eu vou inverter a ordem só para facilitar, tá, pessoal? Vou virar minha folha aqui. Só um minutinho. Então, vou repetir aqui, tá? Eu tenho que 0 é igual a 10A mais menos 20. Então, eu passo o menos 20 para cá, né? Na verdade, para facilitar para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade com a matemática, não vou fazer nada direto, vamos fazer passo a passo. Então, aqui, menos 20. Vou passar o menos 20 positivo, ficará assim. 20 é igual a 10A. Vamos só inverter a ordem para facilitar? 10A é igual a 20 e eu vou passar esse 10 aqui, que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, A é igual a 20 dividido por 10. Isso aqui vai me dar um valor de A igual a 2. Bonitos? Se eu tenho que A vale 2, se eu tenho que B vale menos 20, agora eu não sei descrever essa função? Claro que sei. Então, f de x é igual a 2x menos 20. Essa é a função que descreve esse primeiro pedaço do meu gráfico, ok? De menos 20 até o início do descongelamento aqui. Então, essa é a função. Resposta da letra D, certo? D da nossa questão. Ok, bonitinhos? Vamos para a próxima. Questão 4. O café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e, a seguir, diminui-se bruscamente a pressão. Então, vou escrever aqui, ó. A solução é congelada e, a seguir, diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água passa diretamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, resta o café em pó e seco. Identifique as mudanças de estado físico ocorridas nesse processo. Então, perceba, a primeira coisa que ocorreu foi a solução é congelada. Então, antes eu tinha o café comum dissolvido em água. Aqui trata-se da água no estado líquido e depois ela é congelada. A passagem do líquido para o sólido, então, da primeira situação, será solidificação. E depois nós temos, e a seguir, diminui-se a pressão e com isso a água passa diretamente
e rapidamente para o estado gasoso. Então, nós temos, não estava no sólido, bonitos? Então, sólido passando para o gasoso. Isso aqui é sublimação. Certo? Então, a resposta para a questão 4, solidificação e sublimação, letra D. Ok? Então, letra D é a resposta da nossa questão. Vamos então para a questão 5. A determinação da densidade da urina humana é um dos exames solicitados pelos médicos para avaliar a saúde de um indivíduo. A densidade normal da urina pode variar entre 1 grama por ml e 1,3 gramas por ml. Sabendo que a urina humana é composta principalmente de água, 91% a 96%, mas contém também ureia, ácido úrico, sal e outras substâncias, responda às questões a seguir. Então, aqui na nossa questão 5, letra A, ele pede: por que a urina humana apresenta densidade maior que a água? Pessoal, se na urina eu tenho água, vou colocar aqui, ó, água mais solutos, ou seja, eu tenho, vou sublinhar aqui para vocês acompanharem, eu tenho ureia, ácido úrico, sal e outras substâncias, e significa que então eu tenho a massa da água, vou colocar aqui massa 1, mais a massa de tantos outros solutos. Então, se eu aumentei a massa, quando eu aumento a massa, vocês lembram da relação de proporcionalidade? Se aumentei a massa, a densidade, que é diretamente proporcional à massa, também irá aumentar. Então, por que a urina humana apresenta densidade maior que a água? Porque possui massa maior. E aí eu vou colocar aqui, maior por quê? Água e solutos, tá, pessoal? Mas entendam solutos, tudo isso que a questão nos descreveu, que seria justamente a ureia, o ácido úrico, o sal e as outras substâncias que podem estar presentes aí na nossa urina, certo? Então, letra B. O que pede na letra B? A urina de uma pessoa acometida de uma grave desidratação deve apresentar densidades maiores ou menores que os valores normais. Então, a gente pensa o seguinte, se a pessoa está sofrendo de desidratação, veja aqui, a urina tem água. Pessoal, então, continuando, eu estava explicando que a urina de uma pessoa desidratada possui água e solutos. Mas se ela está desidratada, é porque a quantidade de água diminuiu. Então, perceba, se eu tenho menor volume de água e os solutos diluídos nessa água, então vamos lembrar daquela proporcionalidade, volume e densidade. Se a pessoa está desidratada, tem menor quantidade de água, ou seja, um menor volume. Como são grandezas inversamente proporcionais, se eu tenho um menor volume, eu tenho uma maior densidade. Então, aqui a resposta da letra B da questão 5 é: com menos solvente, ou seja, com a menor quantidade de água na urina do indivíduo desidratado, aumentamos então a relação massa-volume, né? Então, diminuindo o volume, aumenta aí a densidade, certo? Então, diminuindo o volume, aumenta a densidade. É o que pede a questão. E vamos para a última letra, letra C. Qual é a densidade? Então, só para saber se a gente respondeu, a urina da pessoa acometida pela grave desidratação deve apresentar densidades maiores ou menores? Aí, vamos responder direitinho aqui. Deve apresentar densidades maiores que a urina de uma pessoa normal.
normal, que a gente quer dizer é sem a desidratação, certo? Qual a densidade de uma amostra de urina de volume 100 e massa 120? Pessoal, tranquilaço a questão. Nós temos que, para calcular a densidade, é massa sobre volume. Ele nos deu a massa, que é 120 gramas. Ele nos deu o volume, que é 100 ml. Certo? Então, essa relação massa-volume, agora basta fazer a continha. Densidade é 120 sobre 100. Bonitinhos? Corta a corda, ando com a vírgula. Densidade é 1,2 gramas por ml. Certo? Essa é a resposta da questão 5, letra C. Continuando então, pessoal, eu vou começar agora a questão número 6. Um garimpeiro encontrou uma pepita de formato irregular de um material que ele julgou ser ouro. Para verificar se era ouro mesmo, executou os seguintes procedimentos. Determinou a massa da pepita. Então vamos lá, vamos começar anotando os dados da nossa questão. A massa da pepita que ele estava desconfiado era 28,5 gramas. Colocou, tá aqui ó, 28,5 gramas. Colocou-a em um cilindro graduado contendo inicialmente 100 ml de água e verificou que o volume final era de 103. Pessoal, o que ele fez foi aqui ó, colocou em um recipiente que já tinha 100 ml e aí ele adicionou a pepita. Vou colocar aqui o desenho. E agora o novo volume é 103 ml. Eu pergunto, se antes tinha 100 e agora tem 103, é porque essa pepita tem quanto de volume? 3 ml, que é justamente o que adicionou ao volume inicial. Professora, tá, isso é fácil de fazer, mas e se fosse uma coisa mais difícil? Pessoal, só para a gente fazer passo a passo para aqueles que têm mais dificuldade, é só pegar o volume final, então vou colocar aqui, ó, o volume final menos o volume inicial, para saber qual é o volume que eu estou procurando desse objeto que eu adicionei a alguma coisa que já tinha, né, um líquido ali. Então, o volume desse objeto será o volume final 103 menos 100. O volume disso, 103 menos 100, 3 ml. Então, eu posso colocar aqui que o volume da pepita é de 3 ml. Consultou uma tabela e verificou que a densidade do ouro, então a densidade do ouro é de 19, só 19, né? 19 gramas por centímetro cúbico. E aí ele quer verificar se essa pepita é ouro. Para ser ouro, a divisão disso aqui, a densidade, tem que ser igual à densidade do ouro. Será que é? Como é que eu acho a densidade da pepita? D é igual a M sobre V. Qual que é a massa da pepita? 28,5 dividido por 3. Eu tenho, então, que essa divisão será igual a 9,5 gramas por ml. Pergunto, 9,5 é igual a 19? Nunca foi nem nunca será. Então, qual é a conclusão desse ourives? Que não é ouro. Então, a pepita não é ouro. Pode não ser ouro puro, talvez tenha um pouquinho de ouro ali só para disfarçar, mas a conclusão é que certamente tem outros materiais nessa pepita. Veja que a densidade do ouro é bastante alta. Isso são dados semelhantes aos dados reais. Realmente o ouro tem uma densidade muito alta e a densidade da pepita aí foi muito menor do que se esperava para ser ouro. Então,
a conclusão do garimpeiro é que aquela pepita não é ouro, ok? 7ª questão. Quantos sacos de cimento com 50 quilogramas podem ser transportados em um caminhão com capacidade de 10 toneladas? A carga é igual a 10 toneladas. Então, é simples demais essa questão. Essa questão está trabalhando com os conceitos das transformações de unidade. Por quê? Porque ele deu que o saco de cimento é 50 quilogramas e a capacidade do caminhão é de 10 toneladas. Eu posso trabalhar uma coisa em quilograma e outra coisa em tonelada? Não posso, pessoal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar essa tonelada para quilograma. 10 toneladas equivale a quantos quilogramas? Lembra que é multiplicar por 1000? Então, 10 toneladas corresponde a 10.000 quilogramas. E agora tá super fácil. Como é que eu posso calcular a capacidade desse caminhão se ele tem uma capacidade de 10 toneladas, ou seja, 10.000 quilogramas, e cada saco tem 50 quilogramas? Quantos sacos vão caber? É só fazer essa divisão. E o resultado de 10.000 dividido por 50 será de 200 sacos de cimento. Simples. Como vocês podem perceber, é uma questão que trabalha principalmente a sua percepção de que não podemos utilizar essas duas unidades de medida sem transformá-las em uma única unidade de medida. Então, aqui está trabalhando em quilogramas, vamos transformar a toneladas em quilogramas também. É o único que da questão, vamos dizer, né? É a única atenção que essa questão nos pede. Então, 8ª questão, vamos lá. 8. Para um sistema formado por um recipiente, água líquida e um sólido, observa-se uma transformação conforme a figura a seguir. Então, perceba que aqui nós temos um recipiente com água, aqui, né? Então, vou só reforçar o desenhozinho, aqui tem água e aqui um bloco sólido, ok? No que diz respeito a fenômeno observado, pode-se afirmar que... Então, percebam que aqui nós temos um bloco sólido no fundo do recipiente com esse líquido. Após o aquecimento, esse sólido subiu, né? Então, o que eu posso afirmar com esse desenho aqui? Pessoal, o que a flutuação tem a ver com a densidade? A gente percebe que o sólido nessa primeira situação, então aqui, nessa situação aqui, a densidade do sólido é maior que a densidade do líquido. Nessa situação aqui, como vocês percebem, o sólido subiu. Então, a densidade do sólido é menor que a densidade do líquido. O aquecimento, como vocês bem sabem, ele agita as moléculas e expande a matéria. Então, essa expansão faz com que haja uma maior... veja bem, eu vou até escrever aqui, ó. O aquecimento causa expansão da matéria. Bonitinhos? Expansão da matéria é o quê? Volume. Se eu aumento o volume, o que acontece com a minha densidade? A minha densidade diminui, ok? Então, eu posso perceber que houve uma maior expansão do sólido do que do líquido. Repito, com o aquecimento vai expandir tudo, mas não de forma igual. Alguns expandem mais, alguns expandem menos. Pelo desenho, a gente pôde perceber que o sólido ganhou possivelmente um maior volume, uma maior expansão, para que a sua densidade diminuísse. Então, na questão pede, no que diz respeito ao fenômeno observado, pode-se afirmar que a densidade do líquido aumenta com o aquecimento?
bonitinhos, a gente viu que a densidade do líquido, a densidade do líquido, aqui eu coloquei que a densidade ficou maior do que do sólido, mas a densidade aumentou, repito, tudo expandiu. Então, para tudo houve uma expansão do volume e para todos eles houve uma diminuição da densidade, porque o aquecimento causa isso, uma diminuição da densidade. Lembra que, como é que a gente faz para passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, em que há uma maior desagregação das moléculas? É com maior temperatura, né? Fornecendo calor. Então, perceba que isso é próprio do aquecimento, essa agitação das moléculas e expansão da matéria. Então, o líquido não vai aumentar a densidade. Não é que aumentou a densidade, é que a densidade do sólido diminuiu, certo? Então, diminuiu em relação à densidade do líquido. Então, não podemos dizer que essa A está correta de jeito nenhum. A gente pode inferir, inclusive, que a densidade deles todos diminuiu, porém a do sólido diminuiu um pouco mais, né? Diminuiu mais, porque o sólido flutuou. Mas para aumentar a densidade, perceba que as moléculas teriam que ter se aproximado mais, agregado mais, ficado mais próximas. E não é isso que acontece com o aquecimento. Então, a densidade do líquido é maior que a do sólido após o aquecimento? A densidade do líquido é maior que a do sólido? Nós vimos que não, que a do sólido... a densidade do líquido é maior que a do sólido. É isso aqui exatamente que nós percebemos que aconteceu, né? A densidade, eu escrevi aqui, do sólido menor do que o líquido, logo, densidade do líquido maior que a densidade do sólido. Então, é isso aqui mesmo, tá? Densidade do líquido é maior que a densidade do sólido após o aquecimento. Antes do aquecimento não era essa a realidade. Então, a letra B está correta. Vamos ver o erro das outras letras. O sólido se contrai com o aquecimento. Nós vimos que não. Com o aquecimento, o material tende a se expandir. Quando ele se expande, ele ganha volume, ou seja, ele aumenta o volume e não se contrai. Então, isso aqui está falso. E o recipiente e o líquido se expandem com o aquecimento. Bonitinhos até aqui? Está correto. Porém, não há alteração da densidade. Nós sabemos que quando expande volume, a densidade diminui. Então, essa aqui também está falsa, certo? Próxima questão, questão 9. No quadro abaixo, verifica-se algumas substâncias que se encontram no petróleo e seus respectivos pontos de fusão e ebulição. Qual é o estado físico das substâncias 1, 2 e 3 nos planetas Vênus, Terra e Urano, onde as medidas de temperatura ambiente são 260, 25 e menos 143 graus Celsius, respectivamente? Então, bora lá. Eu vou dobrar aqui para a gente visualizar melhor. Vou dobrar o meu papelzinho. E olha aqui. Nós temos os 3 planetas. Cadê? Vênus, Terra e Urano, onde as temperaturas médias são de 260, 25 e 103, respectivamente. Então, está perguntando qual é o estado físico das substâncias 1, 2 e 3 em cada um desses planetas. Nós temos aqui as substâncias 1, 2 e 3. Essa é a questão 9. Então, a substância 1, 2 e 3, que é metano, butano e pentano. Nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pessoal, vamos relembrar o seguinte. Ponto de fusão, vou colocar aqui, ó, ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido. Ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Então, qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, sólido
líquido, gasoso. Essa passagem é o ponto de fusão e essa passagem é o ponto de ebulição. Percebem por esse desenho aqui que qualquer coisa entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição estará no estado líquido. Qualquer valor antes do ponto de ebulição estará no estado sólido. Qualquer valor depois do ponto de ebulição estará no estado gasoso. Então, agora é só comparar os valores e perceber em qual estado físico a matéria estará. Então, nós temos, ele quer aqui, ó, qual estado físico nessas temperaturas respectivamente. Quais são as temperaturas? 260 graus Celsius, 25 graus Celsius e menos 143 graus Celsius. Vou colocar aqui um quadrinho para nos facilitar responder, ok? Então, vamos lá, pessoal. A 260 graus Celsius, o metano, que é a substância 1, vamos lá. O ponto de fusão, ó, o ponto de fusão é menos 182. E o ponto de ebulição é menos 161. Concordam que 260 está maior? Então, ele estará no estado gasoso. Em 25 graus Celsius, também não é maior do que o ponto de ebulição? Então, também estará no estado gasoso. Menos 143. Ah, professora, 143 é menor. Não é não, bonitinhos. A gente tem que relembrar que nós estamos falando em números negativos. Então, quanto maior o número, aqui no caso, né, menos 161, esse número é mais negativo do que menos 143. 143 é um número maior. Então, eu tenho mais temperatura em 143 do que em 161, tá bom? A gente não pode olhar o módulo do número, né? Vocês lembram o que é módulo? O número sem o sinal. Nós temos que levar em consideração que trata-se de um número negativo, então 143 é maior. Então, aqui ele também estará em seu estado gasoso. Substância 2. Ponto de fusão, menos 138. Bonitinhos. E ponto de ebulição, menos 0,5. 260, concorda que é um número maior do que o ponto de ebulição? Aqui, ó, maior do que o ponto de ebulição, então vai estar no estado gasoso. 25, também não é maior do que a temperatura aqui do ponto de ebulição, então também estará no estado gasoso. E menos 143. É maior do que o ponto de ebulição? Não, não é. Então, agora eu tenho que olhar aqui. É maior do que menos 138? Não, é menor, tá para cá. Esse número tá para cá. Então, aqui estará no estado sólido, ok? Porque o ponto de fusão é maior do que a temperatura que ele pediu aqui, de menos 143. Então, ele estará no estado sólido. Por fim, o último elemento aqui, o último material, que é o pentano, ponto de fusão, menos 129. E ponto de ebulição, 36 graus Celsius, positivo. Então, esse é o único valor que está positivo aqui. Então, vamos lá. 260 é muito maior ainda do que o seu ponto de ebulição, então vai estar no estado gasoso. 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, percebam que ainda não chegou na temperatura do ponto de ebulição. Não chegou. Tá aqui, ó. Tá no estado líquido. E menos 143 graus Celsius. 143 graus Celsius tá para baixo aqui, né? É um número menor do que menos 129. Então, está no estado sólido. Certo? Então, a resposta, respectivamente, é essa para cada um dos materiais e para cada uma das temperaturas. Certo? Então, próxima questão, questão 10. Essa questão 10 é bastante exigente em uma das letras, né? E não todas, porque ela é bastante gostosinha de fazer. Então, vamos lá.
A relação entre volume e massa de 4 substâncias, A, B e C e D, está mostrada no gráfico a seguir. Sobre o gráfico, responda. E aí tem aqui as informações do gráfico e as letras. Pessoal, essa figura, ela não está correta e nós pedimos desculpa por não ter corrigido antes de ter entregue a lista para vocês. Eu vou mostrar o porquê que ela está errada. Eu vou até começar aqui em um outro papel para que a gente não confunda com as outras questões. Eu vou começar pela letra B e depois a gente volta para a letra A, ok? Por que eu vou começar pela letra B? Para mostrar para vocês o erro do gráfico. Determine a lei de formação da função representada pela letra C. Pessoal, a gente sabe que a função, veja bem, função é essa a fórmula de uma função, certo? F de x é igual a ax mais b. Sabendo que b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular, como nós já havíamos visto lá naquela questão 3, né, no início da nossa lista, 3 ou 4. É a questão 3 mesmo da nossa lista. Então, para vocês perceberem como é que faz essa função, vamos lá. Como é que eu acho o B? B é o valor que toca o eixo Y. Aqui está tocando no zero. Então, percebam que B é igual a zero. Como é que eu acho o valor de A? Eu escolho um ponto. Vou escolher um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ok? Peraí, ele tá pedindo do C, né? Então, vou escolher esse ponto... Cadê a... Aqui não tem o risquinho, vamos aqui. Do C, vou escolher onde Y. Aqui, o ponto C, tá? X, Y. Os pontos, então, que toca o X é 10, que toca Y é 4. Concordam? Então, vou escolher esses pontos para jogar na fórmula e substituir para eu encontrar o valor de A. Então, sabendo que f de x é y, né? Y é a mesma coisa que f de x. Então, vou substituir. Qual o valor de y? 4. Qual o valor, então, A? Qual o valor de x? 10. E B, eu sei que é 0. Então, pessoal, A é igual a 4 dividido por 10. O que eu fiz? Joguei esse 10 para o lado de lá, dividindo, porque está aqui multiplicando, certo? Então, ficou A é igual a 4 sobre 10. Então, a função f de x, na verdade, ela é estabelecida por 4 sobre 10x. Essa é a função resposta para a letra B. A gente, lógico que pode, né? É até bom, a matemática recomenda que isso seja simplificado, ficando então f de x é igual a, vou dividir aqui por 2, então vai ficar 2/5. E essa é a resposta simplificada e, de fato, é a recomendada pela matemática. Mas o que eu quero que vocês entendam? A densidade será o coeficiente angular da minha função. Ela deve ser o coeficiente angular da minha função, assim como nós respondemos lá na questão 3. O que acontece é que, o que é densidade? Densidade é massa sobre volume. E veja bem, se a densidade é o coeficiente angular, então é a mesma coisa que A. E é massa sobre volume, 4. O que está aqui na lista, né? Na figura? Volume. Então, é como se 4 fosse o volume e 10 a massa. A fórmula estaria errada, seria volume sobre massa e está errado. Então, nós vamos corrigir aonde? No gráfico. Então, aqui é massa,
aqui é volume. Eu peço desculpas, eu sei que nas minhas turmas eu não me lembrei de fazer essa correção antes de entregar a lista para vocês. Então, pode ser que as outras professoras tenham feito essa correção. Então, nós pedimos desculpas, foi erro mesmo da figura que nós utilizamos e peço para que vocês façam essa correção e depois façam a questão da letra A, porque lembrando, isso aqui é a letra B, ok? Comecei pela letra B para mostrar que esses valores, né? Não os valores em si, só o nome do eixo que está errado. Aqui, o eixo Y não é volume, é massa, e o eixo X não é massa, e sim volume. Por quê? Para estar correta, nós temos que ter essa relação aqui, ó, a densidade sendo massa sobre volume. Então, é massa sobre volume. Então, agora sim, nós podemos ir para a letra A. Então, aqui, questão 10, letra A. Essas substâncias foram utilizadas para construir 4 cilindros maciços. Se os cilindros forem mergulhados em um mesmo líquido cuja densidade é 0,8, então percebam que aqui está falando de um líquido com densidade igual a 0,8 gramas por ml. Quais cilindros permanecerão no fundo do recipiente? Então percebam, pessoal, que nós temos aqui uma situação de um líquido dentro de um recipiente, onde será adicionado um objeto, e esse objeto deve permanecer no fundo desse cilindro, certo? Então, no fundo desse líquido aqui. Pessoal, esse cilindro, para estar no fundo, a densidade tem que ser maior que a densidade do líquido, percebam? Então, nós vamos fazer as continhas agora já com os valores ajustados de massa e volume, né? Lembrando de fazer essa correção no gráfico de vocês, para a gente perceber qual dos 4 cilindros construídos continuarão aqui no fundo desse recipiente com esse líquido, ok? Então, vamos lá. A, cilindro A. O cilindro A tem aqui densidade, vamos lembrar que para todos a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume, ok? Então, a gente está usando essa fórmula, que é a fórmula de densidade, a gente não pode esquecê-la nunca, jamais, precisa dela. Vocês precisam gravar, porque é muito simples e é só essa formulazinha tranquilinha, mas vamos lá. Então, no ponto A, nós temos massa 8, volume 8. Então, massa 8, volume 8, nós temos densidade 1 grama por ml. 1 grama é maior que 0,8? Sim. Então, aqui nós já temos que o cilindro A permanecerá no fundo do recipiente. E o B? Densidade de B, vamos lá? Massa 6, volume 9. Aqui dará, nós simplificando aqui por 3, dá 2/3. E isso aqui, pessoal, dá aproximadamente 0,7 gramas por ml. 0,7 é maior que 0,8? Não, nunca foi nem nunca será. Então, esse cilindro aqui irá flutuar. Letra C, o cilindro C, então, densidade, massa sobre volume. Massa é, aqui esse ponto, massa 4, volume 10. Nós temos, então, 0,4 gramas por ml. 0,4 é maior que 0,8? Também não é. Por fim, letra D, né, o cilindro D, densidade, massa sobre volume, massa 2, volume 12, nós temos aqui então, simplificando, 1/6, e isso aqui dará aproximadamente 1,17 gramas por ml. 0,17 é maior que 0,8? Não é, nem nunca será.
Então, percebam que a resposta da nossa questão é o cilindro que permanecerá no fundo do recipiente será o cilindro A. Ok? Vamos para a próxima questão. Opa, próxima letra, né? A letra B nós já fizemos, então agora a letra C. Pessoal, para lermos a letra C, vou colocar aqui em cima. Se todos os cilindros tiverem volume igual a 4 centímetros cúbicos, qual possuirá maior... Vou botar aqui, ó. Qual deles terá maior inércia? Então, pessoal, percebam que ele deu o volume, mas pediu inércia. E aqui a gente precisa prestar atenção. A inércia, ela é influenciada pela massa do objeto. E quanto maior a massa, maior será também a inércia. Então aqui eu tenho, se a massa é maior, então a inércia sobre esse objeto será maior. Ok? Então a inércia está relacionada com a massa do objeto. Então vamos perceber aqui, ó. Qual é desses 4 objetos aquele que tem maior massa? É o cilindro A. Então, quem sofrerá, se todos os cilindros tiverem volume 4, qual possuirá maior inércia? Cilindro A. Ok? Então, pessoal, é isso. Maior massa, maior densidade, e maior massa, maior inércia nós teremos.